Quando a gente fala sobre gratidão, normalmente o versículo que vem à nossa mente é dos 10 leprosos, não é? Mas sabe, queridos, a gente precisa estar numa posição de não esquecer os benefícios do Senhor. E a gente não procura o Senhor pelos seus benefícios, a gente procura o Senhor por quem Ele é. A gente procura Deus e a gente ama a Deus de todo o coração e a gente serve a Deus de todo o coração, não esperando recompensa, embora Ele seja o Deus galardoador. E às vezes a gente está tão no automático com a nossa vida que a gente esquece muitas vezes daquelas coisas que Deus plantou em nós, na nossa vida. Às vezes para outros pode parecer uma coisa tão pequena, mas para nós que estamos vivendo a situação, a gente sabe que só podia ter sido Deus naquela situação. E às vezes a gente fica assim. Eu ouvi uma história de um homem que estava andando na linha do trem e o pé dele enganchou no trilho. E ele ficou lá querendo tirar o pé do lugar e o pé ele não conseguia tirar. E daqui a pouco vem um trem, começa a apitar. E ele, meu Deus do céu, eu vou morrer, meu Deus, me livre dessa. Aí faz igual Isaías. Me livre dessa que na próxima eu dou um jeito. E ele começou a prometer coisas a Deus. E ele começou a dizer, Senhor, olha, se eu sair dessa, eu vou para a igreja toda semana. Eu vou ajudar os mais necessitados. Eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e vou fazer. E aí, o trem chegando, aquela situação, e ele, de repente, a gente sabe que não é de repente natural, de repente, aquele pé, ele consegue tirar da situação. E quando ele consegue tirar da situação, ele sai, o trem passa, ele diz, Senhor, não precisa não, eu consegui. Não dá o devido valor a quem realmente fez. Tem coisas na minha e na sua vida, que pode parecer coisas pequenas, mas que se não fosse Deus, a gente não conseguiria. Nós não podemos fazer do nosso braço a única forma. Deus é a nossa forma de todas as coisas. Ele é tudo em nós, é por causa dele, é por ele. Se não fosse ele, não era desse jeito, não era dessa forma. Deus tem nos surpreendido, queridos, todo esse tempo. E eu não estou falando nem somente dos 15 anos que nós estamos aqui, mas desde o dia que você nasceu. Deus tem guardado a mim e a você. Deus tem dado livramentos a mim e a você. Quantas vezes não vivemos situações que a gente não deveria entrar e Deus nos tirou de lá? Porque nós elevamos o nosso coração a Ele em reconhecimento e gratidão. Hoje à noite é uma noite de gratidão. É uma noite de reconhecimento que só podia ter sido Deus. E nós estamos falando de coisas físicas, nós estamos falando de coisas que a mão do homem pode fazer, que os nossos olhos podem ver. E aquelas coisas que são tão íntimas que só Deus sabe. E que Ele mudou, e que houve transformação total. Não é verdade? Você não é a mesma pessoa que era antes de Jesus. Você é uma bênção, você nasceu para dar certo, você é a menina dos olhos de Deus, você tem um plano perfeito, escrito pelo dedo de Deus para a sua vida. Ele tem planos de paz para mim, Ele tem planos de paz para você. E Ele quer que a gente desfrute de tudo aquilo que Ele tem para nós. Não, aqui não é, e a gente não está se despedindo. Aqui não é fim, aqui é o começo sim de uma nova etapa. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando. E eu achei muito interessante o pastor Marcos e Tânia estarem aqui nessa noite. Porque Deus me deu uma palavra e quando eu olhei para eles, Deus disse para mim, fale essa palavra para eles. Eles estão vivendo uns desafios parecidos com os que nós também já vivemos e estamos vivendo. Nós estamos diante de uma construção que já faz muito tempo que a gente está nisso.
Mas eu quero te dizer que você não precisa desanimar, porque nós mudamos de paisagem. Nós viramos a esquina. O fluxo de Deus está a nosso favor. O fluxo de Deus está a seu favor, pastor Marcos. Não desanime, não desanime. Alguns podem até ter se levantado e dizer, isso é um negócio sem fim. Não tem fim não essa obra. Talvez, queridos, a gente nem veja o final dessa obra, porque Deus pode nos levar para qualquer lugar. Mas alguém vai desfrutar de tudo aquilo que Deus plantou no nosso coração, no seu coração. E eles vão desfrutar daquilo, assim como nós desfrutamos deste lugar. Que foi um dia um sonho no coração do pastor Sérgio. Muitas coisas que nós oramos, nós cremos, nós confessamos, outros também podem colher. Não só nós. Amém? Mas a palavra que Deus me deu foi, serve para o pastor Marcos, mas serve para mim e para você. Que a infidelidade de alguns não anulam a fidelidade de Deus. Guarde isso no seu coração, porque o senhor vai precisar. Nós desfrutamos de fiéis escudeiros nesse lugar. Mas não quer dizer que também pessoas que não acreditaram, que desistiram, que criticaram, não é? Que se frustraram, também não tivessem nesse lugar. Talvez alguns nem acreditassem que a gente chegasse até aqui, ou que isso aqui vai ter fim. Mas a incredulidade de alguns não vai anular a fidelidade de Deus. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é fiel, e aquele que prometeu, Ele é poderoso para fazer acontecer. Agora eu quero desfrutar disso, eu quero ver com os meus próprios olhos. Se Deus assim o permitir, assim será. Amém? Mas que suba no meu e no seu coração, e eu sei que aqui é um lugar de um povo bom, e é um lugar de um povo que reconhece ao Senhor. Mas que suba sempre do meu e do seu coração gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele já colocou em nossas mãos para fazer, por tudo que já foi feito através de nós e por nós, por você. Amém? Porque isso agrada o coração de Deus. Você sabia que Ele se agrada com isso? Deus se agrada com o nosso coração em reconhecimento a Ele, gratidão a Ele. Nossa, isso é perfeito. Olha só, em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É com ações de graças. Talvez durante um tempo você achou que a coisa estava muito devagar. Senhor, isso não termina não. Senhor, isso não anda não. Mas, queridos, quem é dessa igreja e que tem desfrutado do inédito de Deus, que já vai fazer um ano que a gente rega, você está desfrutando de um fluxo diferente. Nós vamos conseguir, não é, nesse período de 3 dias, 3 inaugurações e uma é gigante. Que a olhos naturais não dava. Mas Deus, Ele é fiel. E a infidelidade de alguns não vai anular a fidelidade de Deus. Nossos olhos vão contemplar tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Mas vamos lá. Abre comigo em Lucas. É o nosso versículo base. Lucas 17, verso 11. Já ministramos tantas vezes sobre essa passagem, né? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E cada vez que a gente escuta o mesmo versículo, parece que tem coisa nova que a gente nunca tinha visto, não é assim? Então diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Só um minutinho aqui antes da gente prosseguir. Ele estava indo para Jerusalém, mas ele passou por meio de Samaria e da Galileia. Não era o caminho. Mas Deus, Ele vai mudar de caminho simplesmente para alcançar alguém.
a mim, a você, aos leprosos. Amém? Ele faz isso sempre conosco e de forma intencional. A forma que Deus usa, a gente não entende com os nossos pensamentos naturais, porque a gente não entende Deus de uma forma natural, a gente entende Deus pelo Espírito. Jesus estava indo para um lugar, mas passou pelo meio de Samaria, num lugar onde haviam leprosos. Era um lugar onde judeus não entravam, não passavam, porque ali era considerado um lugar de pessoas que eram consideradas imundas. O judeu que passasse ali ia ficar sendo considerado imundo. Mas ele passou de propósito, porque ele tinha algo para fazer. Deus vai desviar o caminho, vai usar uma outra rota somente para me alcançar. Somente para te alcançar. Quantas vezes ele não mudou de rota para nos trazer aquilo que a gente precisava? Eu acho lindo isso, Jesus mudar de rota para alcançar. Mas, estava ele lá assim, vamos lá. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, eles não podiam se aproximar. O máximo que eles podiam estar era 15 metros de distância. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Deus, Jesus, ele não era encharcado, movido por pena. Ele era movido por compaixão, o que faz total diferença. E, ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ou seja, eles se levantaram, ouviram a voz do mestre, resolveram atender aquele comando e, por fé, queridos, eles foram curados. Enquanto iam, curados, lepra saiu totalmente. Acabou a situação de doença, acabou a situação de vergonha. Eles agora poderiam voltar ao convívio com os seus, com a sua família. E ele mandou que eles fossem se apresentar aos sacerdotes. E no caminho eles foram purificados. Um dos 10, diga assim, um dos 10. Que esse um dos 10 seja eu e você, sempre. Que a gente seja aquela pessoa que reconheça em todo o tempo a boa mão do Senhor. Que a gente reconheça que só podia ter sido Ele. E que a gente tenha o desejo de se aproximar dEle. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Não é só reconhecer, a gente precisa dar glória a Deus. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eita, Jesus, o improvável. Sabe que em algumas situações nós somos o improvável? Deus te tirou e te resgatou de um lugar que as pessoas que te conhecem olham para você e dizem assim: não, essa pessoa agora é assim, não acredito. Porque é o improvável. Para muitos nós somos os improváveis. Para muitos não vão acreditar que nós saímos de uma condição de escravidão, de trevas, e agora nós somos filhos do rei, sentados à mesa do rei, provando das delícias do rei. Como assim, fulano? Provando, sentando à mesa do rei. Eu e você. Nós precisamos encharcar a nossa boca e o nosso coração de gratidão ao Senhor. Em todo o tempo. Porque a ingratidão, a minha mãe dizia uma frase que era engraçada. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Ela dizia assim: a ingratidão apaga a afeição. Já ouviram isso?
Olha que coisa tão verdadeira. Um coração ingrato faz com que se apague até sentimentos. Mas um coração grato move o coração de Deus. Jesus estava diante daquela cena, vendo aquele povo, vendo aqueles 10 homens, e um voltou em reconhecimento. E aí ele pergunta, não eram 10? Que nós sejamos um desses um. E ele volta, e ele não só recebe a cura, como ele recebe salvação. O que me diz que gratidão, além de mover o coração de Deus, traz galardão, traz recompensa, traz tesouros para nós. Os 10 foram só curados, como se isso fosse pouco, mas não é. Mas aquele um, ele foi curado e salvo. Eternidade. Gratidão move o coração de Deus. É como se num lugar escuro, gratidão acendesse a luz. Deus olha para aquela pessoa e diz assim, rapaz, tem alguma coisa brilhando aqui. Porque gratidão transforma. Gratidão transforma situações. Um coração grato transforma você e acaba encharcando quem está perto de você. Às vezes temos motivos, queridos, para andar carrancudo, para andar chateado, para não reconhecer, porque aquela pessoa talvez não é aquela pessoa que você esperava. Mas gratidão é como amor, é uma decisão. Nós decidimos, nós levantamos a nossa voz, e quando a gente decide por isso, algo acontece no mundo espiritual. E nós somos envolvidos, embalados com a unção do céu. A gratidão no seu coração, no meu há gratidão. Ai, Jesus. E aí, quando a gente vê Jesus se aproximando desse lugar, e a gente vê que aqueles 10 leprosos, eles não chegam perto de Jesus, eles ficam a uma certa distância, até que Jesus dá o comando, me diz algo. Gratidão aproxima as pessoas. Ingratidão afasta as pessoas. Aquele único que reconheceu e agradeceu ao Senhor por sua cura e voltou, ele voltou para se aproximar daquele que mudou toda a história dele. Nós precisamos estar com o coração abertos para estar aos pés, sim, nos aproximando, sim, porque gratidão aproxima. Quando nós somos gratos a Deus, o nosso coração fica fervendo e nós não conseguimos simplesmente ficar longe. Nós ficamos perto do Senhor, porque gratidão está dentro de nós. Porque gratidão tomou conta de nós. Então, gratidão aproxima e a ingratidão distancia. A gratidão também faz lembrar e a ingratidão faz esquecer. Quando nós somos gratos e o nosso coração está cheio disso, por exemplo, alguém fez algo por nós e nós somos gratos, reconhecendo que foi Deus que fez através daquela pessoa. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, todas as vezes que nós encontramos essa pessoa, um filme passa na nossa cabeça e a gente lembra de tudo que aquela pessoa fez por nós. E a gente é agradecido a Ele por isso. Agradecido ao Senhor por isso. Mas a ingratidão faz esquecer. Às vezes você faz tudo por alguém. Você dá o seu melhor por alguém. Mas, quando não há gratidão, ao contrário, há ingratidão, a tendência é esquecer, queridos. Que a gente não faça isso com o Senhor. Porque muitas são as bênçãos do Senhor sobre mim e sobre você. Aleluia! Os 10, da verdade, queriam milagres. Mas um deles queria presença. E sabe, a gratidão também antecede milagres. Lembra da multiplicação? Antes de tudo acontecer, o que foi que Jesus fez? Graças te dou, Pai.
Antes da ressurreição de Lázaro, o que foi que Jesus fez antes dele sair? Graças te dou, Senhor. Jesus, que era perfeito, Deus sabia do coração dele, como ele sabe do meu e do seu. E sabia que na perfeição há gratidão. Mas ele não deixou de abrir sua boca e reconhecer o Senhor, e entregar ao Senhor, e agradecer ao Senhor. Quando nosso coração está cheio de gratidão, os milagres vão correndo atrás de nós e as coisas vão acontecendo, queridos. Gratidão precisa ser algo que a gente precisa pensar sobre, refletir sobre e viver, porque gratidão é ação, é expressão. Enquanto que a gratidão é uma expressão, a ingratidão é omissão. Vamos pensar mais sobre isso. Essa é uma noite de reflexão, é uma noite de gratidão e é uma noite de celebração. Nós vamos celebrar já já. Onde encontramos o coração ingrato? Naquelas pessoas que se fecham em resistências, em rancores, em mágoas, em chateações não resolvidas. Ali se acha um coração ingrato. E sabe que a ingratidão, ela leva à murmuração. E você lembra do povo de Deus que passou 40 anos no deserto, que o motivo foi exatamente murmuração. A ingratidão leva à murmuração. Ah, meu Deus, não aguento para aquela igreja não. Olhe, quando eu chego lá, que termina o culto, que é 1 hora de aviso, eu não tenho paciência não. Começou, não foi? Estava demorando. Mas é isso. O culto é completo. A gente tem tempo para tantas coisas, a gente faz tantas coisas. Às vezes você já pegou o seu celular e já olhou quantas horas você fica nele durante o dia? Teve um dia que eu fiquei chocada comigo mesmo. Agora, quando a gente tem alguma coisa da parte do Senhor, quando é para vir para a igreja, quando é para tirar aquele tempo para ficar com o Senhor, aí você tem que resolver alguma coisa. Aí, quando é que você resolve? No dia que você tem reservado para o Senhor. Isso se chama ingratidão. Eu vou mudar para o outro lado de gratidão. Mas tem alguns pontos, menina, eu estou gritando já, que podem nos ajudar a ter um coração grato. E aí eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses. Hoje é uma noite de gratidão. Não se abale com o meu jeito de falar. É só o meu jeito. Eu não estou com raiva. Você já deve estar acostumado com isso, né? 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Ele diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Gente, não é por todas as coisas não, é em todas as coisas. E eu sei que vocês aqui, a maioria já fez rema e já sabe qual é a diferença aí. Eu não dou graças a Deus porque fui acometida de um câncer, não. Eu dou graças a Deus porque Ele está comigo e Ele é poderoso para mudar totalmente a situação. Eu não dou graças porque eu abro os meus armários, não tem nem um punhado de farinha, não. Eu dou graças porque eu creio num Deus que é Jeová Jireh, que Ele é supridor e que Ele vai levantar pessoas ou de alguma forma vai chegar. Eu não sei se você já viveu esse tipo de situação, queridos, mas eu já vivi isso, eu posso dizer, de carteirinha. De olhar e dizer assim, não tem, Senhor, não tem. Mas sabe o que é que faz com que as coisas aconteçam e que mova o coração de Deus? É você fechar a sua boca sem murmurar. É você abrir a sua boca louvando ao Senhor. Não porque você está sem, mas eu estou louvando ao Senhor porque eu creio num Deus que Ele é poderoso para fazer.
Gratidão move o coração de Deus. Gratidão transforma situações. Gratidão transforma a mim e a você dentro, no interior, nas emoções. E muda também por fora. Em tudo, dai graça. Se ele está dizendo que é para fazer, precisamos fazer. Mas aí no versículo 16 diz assim, alegrai-vos sempre. Um ponto para você se encher de gratidão. Eu não me alegro só quando as coisas estão bem. E eu custei a entender isso, queridos. Eu demorei a entender. Quando alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação se levantava, e eu dizia assim, como assim a gente se alegrar numa situação dessa? Mas a Bíblia diz que a gente precisa se alegrar, não por causa da situação, mas por quem está conosco na situação. Quem está com você na trincheira. Isso importa, sim, mais do que a guerra. No 17, são instruções. Ele diz, orem continuamente. É com a despensa cheia ou vazia. É com o corpo doendo ou saudável. É de uma forma ou de outra. Orem sempre. Uma vez perguntaram a Kathleen Kuhlman por que acontecia tantos milagres e maravilhas lá onde ela estava ministrando, né? E perguntaram a ela quanto tempo, quantas horas ela orava por dia. Ela disse que vivia uma vida de oração. Porque enquanto nós estamos aqui, agora mesmo, você pode estar. Aí você está lá, onde você estiver, ligado com o Espírito. Isso também é reconhecimento, isso é adoração, isso é rendição. Isso é entender que é Deus, que só podia ser Deus, que Ele é merecedor da minha atenção para Ele. No 19 ele diz, não apaguem o Espírito. É uma forma da gente estar gerando dentro de nós um coração grato, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Fazendo a palavra dele acontecer de forma total na nossa vida. E no versículo 21 ele diz, afastem-se de toda forma do mal. É uma forma da gente gerar dentro de nós um coração grato. Mas se alguém que tem o pecado de maledicência, o que é? Falar mal dos outros. Se eu me associo a essas pessoas para falar junto com ela das outras pessoas, eu não estou me afastando do que é mal. E rapidamente o meu coração vai ficar corroído, vai ficar corrompido, e eu vou começar junto com aquela pessoa a usar a língua. A Bíblia diz, se afaste do que é mal. Isso faz com que você tenha o seu coração em gratidão ao Senhor. Amém. Aleluia. Ao contrário, reconheça Deus em todo o tempo. Fale a palavra, confesse a palavra. Filipenses 4:12 diz assim, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Certamente passou por situações dificílimas, que eu e você também passamos. Mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está fazendo valer aquilo que a gente leu anteriormente. Alegrem-se. Um coração grato fica cheio de alegria e reconhecimento ao Senhor. No fim desse versículo ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim,
Eu tenho que me alegrar nessas situações. Eu tenho que dar graças ao Senhor, reconhecer a mão do Senhor sobre a minha vida. E no fim de tudo, eu vou desfrutar de que tudo eu posso. Tudo eu posso. Não em mim, mas naquele que me fortalece. Naquele que não me deixa, naquele que não me abandona. Naquele que está comigo em todo o tempo, naquele que está comigo nas horas difíceis, naquele que está comigo na hora escura, naquele que está comigo quando eu estou sozinha e eu não estou vendo saída, Ele está comigo. Senhor, muito obrigado, porque dessa situação eu sei que você me livra. Então, queridos, eu queria que o grupo de louvor já viesse para cá. Deus é bom. Ele é fiel. E quando a gente estava na sede, a gente chegou na sede, como o Isaías falou ontem, no ano de 1998. Eu tinha apenas Lucas. E aí, Sara já nasceu no ano de 99. Então, um ano depois que eu estava lá na sede, Sara nasce. E a gente estava lá, no melhor lugar, no melhor tempo, servindo ao Senhor. Tudo era muito lindo, tudo era muito novo. A gente estava desfrutando de um tempo maravilhoso. A gente desfrutava daquilo que Deus tinha colocado no coração de Isaías como chamado. Aí eu gosto de brincar para dizer assim, a gente ia para a sede, era lá na Prata. E quando, os primeiros dias, né? Que a gente começou a frequentar aquele lugar, Isaías ele é muito intenso em tudo que ele faz. Você sabe, né? Você percebe, né? Eu também sou muito intensa, de uma outra forma. E aí a gente chegava lá, Sara, bebezinha, recém-nascida. Aí ele era o primeiro a chegar na Prata. E ele ficava no fim do culto até a última pessoa sair. Aí eu disse a ela uma vez, por que tu não pede a chave para pastor João? Porque tu abre e fecha a igreja. Mas ele era intenso. Tinha a ver com o chamado dele. Todo profeta tem um negócio assim estranho, né? Intenso. Né, Cleide? Estranho, assim, estranho. E eu aprendi a conviver com minha filha, a família dele quase toda é de profeta. Mas a gente viveu aquele tempo e a gente foi crescendo no Senhor. Em pouco tempo, por causa do coração agradecido ao Senhor e cheio de vontade de fazer a vontade do Senhor, porque tinha passado tanto tempo afastado dele. Agora queria mesmo fazer tudo porque reconhecia, Ele é Senhor, Ele é merecedor. E eu fui de tabela, né? Porque a resistente na situação era eu. E estávamos nós lá, nesse lugar. Pastor João chama. A gente chegou em 98. Em 2002 fizemos escola de ministros. Em 2003 nós fomos levantados para o ministério. Então já faz isso 22 anos. E aí a gente estava lá, auxiliando o pastor João. Feliz da vida, a gente viu muitas coisas que você não faz ideia. A gente viu aquele terreno do Dinamérica, quando era apenas pedregulhos. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá, vivendo e recebendo da unção do pastor Bando. Estando próximo, muito próximo de pastor João e Janaína. Auxiliando a eles e para a gente, queridos. Não precisava de mais nada, a gente já estava feliz demais. Deus já tinha feito, na minha incredulidade de iniciante, eu percebia que ele tinha um chamado. E eu dizia assim, uma igreja daquele tamanho como a sede, minha gente, daqui que reconheça esse chamado de Isaías e que ele entre nesse chamado, meu amigo, não é menos de 10 anos não. Se for o caso, né? Mas sabe, a incredulidade de alguns não apaga a fidelidade de Deus. A incredulidade de alguns não apaga a fidelidade de Deus.
E aí, pouco tempo, poucos anos, ele é levantado pastor. E aí nós ficamos. Amávamos tudo que fazíamos lá. Era o melhor lugar, confortável. Tínhamos o reconhecimento, até hoje, de pastor João e Janaína, eles nos tiraram por detrás da malhada mesmo. E ficamos nesse lugar. Até o ano de 2010. E desfrutamos de tantas coisas. Vimos os nossos filhos crescerem lá. Aí em 2010, vou eu para uma conferência de mulheres em Monteiro. E aí, encontro com Sheila, de pastor Leonildo. Aí ela diz assim, mulher, e a redenção, hein? Eu sem saber de nada, inocente de pai e mãe. E a redenção, eu digo, o quê? Ela disse, não vai ficar agora com o Ministério Verbo da Vida? Eu digo, mas era bom, mulher, que fosse tu e o pastor Isaías para lá. Eu não disse a ela, para não escandalizar, eu disse, Deus me livre, eu estou feliz demais onde eu estou. Eu estava na sede, gente. E vivendo o melhor tempo. Aí, poucos dias depois, pastor João chama Isaías. Ou foi nós dois? Não lembro. Aí começa a falar. Diz, olha, houve uma fusão. O pastor Sérgio está entregando as igrejas. Não era só essa, tinha outras. E a gente conversou com o ministério. E o casal que a gente indicou para ir para lá são vocês. Ai, que lindo. Aí eu saio de lá, né? Eu já saí de lá chorando. Aí encontro Simone, secretária. Mulher, o que foi? Eu digo, mulher, tanto pastor que tem nessa igreja. Aí chamaram logo a gente, mulher, para vir para lá. Agora eu morava aqui, né? Era o quintal de casa. E eu chorei. Eu estava dando aula em Monteiro. Aí eu fui dar aula. Eu tinha que dormir lá. Eu ia de ônibus e voltava no outro dia de ônibus. No outro dia eu estava no ônibus. Eu chorava, feito uma Madalena, arrependida. Tanto que eu estava com vergonha, porque o povo que estava no ônibus olhava para mim, todo penalizado, né? E eu disse, eu tenho que parar. O povo está pensando que eu estou sofrendo angústias na carne. E não é isso. E quando eu estava naquele momento, daquele ônibus, naquela viagem, um turbilhão de pensamentos. E Deus falou para mim, qual dos seus filhos você planejou? Porque nenhum dos dois foi planejado, viu, gente? Isso não é o ideal. O ideal é planejar. Eu disse, nenhum dos dois. Ele disse, você gosta menos deles por causa disso? Eu disse, não. Aí eu entendi. Ele estava dizendo assim, esse plano aí sou eu que estou fazendo. Recebe. Está tudo certo. E Deus faz assim comigo. Às vezes eu estou num turbilhão de pensamentos, de coisas que acontecem, de coisas que eu não entendo, e eu choro. Não parece, né, que eu choro, mas eu choro, escondidinho. Mas quando Deus fala, que eu escuto Deus, ali parece que é uma tampinha de pia. Ali parei tudo. Eu disse tudo certo. E aí o processo foi longo, porque a gente tinha que conversar com os meninos. Os meninos eram pequenininhos. Sara não tinha 11 anos, Lucas tinha 15, era tudo enturmado. Tudo com a galera, lá. Aqui a gente tem pastores daqui, né? Cadê Lenildo? O pastor Lenildo, o pastor Júnior e a esposa, a Tiane. A gente liderava os jovens, eles eram dos jovens. Vieram atrás do pastor, não foi a direção de Deus, eu sei. Amém, queridos? E aí era todo um processo. Era sair da zona de conforto. Não era fácil chegar numa igreja que já existia.
Existia uma igreja há 12 anos que amava o seu pastor. Aí chega 2 criaturas, caiu de paraquedas, do nada. Não foi do nada não, foi Deus que planejou isso. E quando a gente chega aqui, logo nosso coração se encheu de amor. E a gente percebia, esse é o lugar de um povo bom, de um coração bom. E nós fomos recebidos, acolhidos. Meus filhos acabaram de crescer, eles tomaram a decisão de vir para cá, nós não forçamos, deixamos que eles fizessem a escolha deles. Viemos para cá, aqui eles conheceram pessoas, aqui eles fizeram amizades. Agora eu sou mãe de 2 filhos casados. Agora estou eu e ele, e estamos aqui. Até que o Senhor fale. Porque a gente precisa fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, até ouvir nova direção. Porque a gente precisa estar pronto, para no dia que Deus disser assim, pronto minha filha, meu filho, acabou, agora você volta para a sede, ou vai lá para os índios, não sei de onde, sei lá. Mas esse tempo que nós estamos aqui, nós recebemos da graça e do poder de Deus, nós fomos supridos em todas as coisas, nós convivemos com pessoas maravilhosas e fiéis. Pastor Rodrigo era diácono aqui na época, Silene, Everton, todos da época da redenção. Tem mais alguém aqui da redenção? Ó, tem um ali que passou não sei quanto tempo fora, agora voltou, glória a Deus, ali ó. Lugar de um povo bom, Betânia, ó, também era da redenção, cantava no louvor. Amém, queridos? Mas em todo tempo, o reconhecimento de que Deus é bom, de que Deus sabe o que está fazendo, de que a direção dele é melhor do que a nossa. Não vamos usar a força do nosso braço, mas vamos andar no braço da graça, porque funciona, porque dá certo. Coisas Deus vai fazer ainda. E a nota que eu tenho no meu coração, nós temos percebido, um fluxo diferente nesse lugar. Coisas destravadas, coisas que estavam emperradas há muito tempo acontecendo. Os nossos olhos vislumbrando coisas que nós desejamos há 5 anos, 6 anos atrás. Deus, Ele é fiel. Mas Ele precisa do meu e do seu coração grato a Ele. Celebrando a Ele. Sem colocar os nossos achismos como prioridade. Não, a palavra de Deus é a prioridade. E aí a gente pode viver e fazer o melhor que Deus tem para fazer nessa terra.